Seja bem-vindo ao melhor cursinho preparatório do Brasil. É o cursinho do SCAC, senhoras e senhores e senhoritos. Eu sou o professor Gleison Versosa e eu sou especialista em linguagens. Nessa aula especificamente, senhores, senhoras e senhoritos, nós vamos falar de intertextualidade, que é um tema que sempre ocupa muito espaço da prova e que quase sempre caiu, raramente não caiu, eu acho que vai cair esse ano. Fiquem espertos porque com certeza, não com certeza, mas com muita chance vai cair esse tema, intertextualidade. Agradecendo a toda a equipe aqui envolvida nesse projeto bacana do SCAC, em especial ao Cabo Tel. Bora para a aula de hoje, meu povo. É o seguinte, o que é uma intertextualidade? Nós começamos a falar disso já em uma aula anterior, depois você volta lá e vê se for o caso. A grosso modo eu expliquei que a intertextualidade nada mais é do que você conseguir pegar dois textos ou diversos outros textos e trazê-lo para o outro texto. Seria a piada clássica que se faz com o Capitão América de "você entendeu a referência?". A intertextualidade nada mais é do que a referência. Por que isso é tão válido? Por que gostam tanto disso? Por que te cobram tanto isso no Enem ou em outros concursos? Porque a sua capacidade de absorver uma intertextualidade vai ser a sua capacidade determinante para você conseguir ser um bom produtor de texto e, ao contrário também, de você ser alguém que consegue ler muito bem os textos. Porque, afinal de contas, senhores, senhoras e senhoritos, nós estamos falando sobre as habilidades necessárias para se ler um texto, e uma delas é que você seja capaz de conectar esses conhecimentos prévios, ok? Então, bora aqui ver algumas definições que estão dizendo o seguinte, ó, bora no slide que vai dizer o seguinte. Como foi dito anteriormente, a intertextualidade não está restrita à relação aos textos, já que ela deriva também da contextualização dos textos com base nas suas funções pragmáticas. O que isso quer dizer? Que, além do fato da intertextualidade estar ali dentro do texto, ela também tem uma função prática. Por quê? Todo ato comunicativo vai ser um ato que vai demandar, que vai ser necessário mobilizar um conhecimento muito grande da pessoa para que ela consiga ler. Então, quando a gente fala de intertextualidade, a gente não está falando só no nível do texto, não. A gente está falando no contexto geral das coisas. Quer um exemplo? Se você ligar naquele canal lá, esqueci qual que é, mas tem um canal da Globo que só passa coisa antiga, tá? Você vai ali naquele canal que só passa coisa antiga, coloca num programa de humor, qualquer um que você quiser. Muito provavelmente você não vai rir das piadas. Por quê? Porque as piadas elas necessitam de ter esse fator da intertextualidade. Então, para que você consiga achar graça numa piada, meu jovem, você precisa de conectar essa piada com alguma outra coisa. E quase sempre essa alguma outra coisa que a piada foi conectada é alguma coisa que está acontecendo no momento. Então, veja bem o que acontece. Você liga lá no canal, você começa a ver as piadas e fala, mas meu Deus, aquele povo lá não tinha graça nenhuma. Na época eles tinham graça sim. Por quê? A intertextualidade, como está dizendo aqui, ela não vai operar apenas no nível do texto. Porque o texto ele vai continuar sendo o mesmo. Se você for lá e ver uma piada que foi a mesma que fizeram há 20, 30 anos atrás, essa piada, o texto da piada vai continuar sendo o mesmo. Mas a intertextualidade, ou seja, a conexão disso com algumas referências de alguém da época que você talvez nem conheça, ou conheça, mas agora não faz lá muita diferença porque a gente não está mais vivendo nessa situação, é justamente essa intertextualidade que vai ser a força motriz que vai fazer com que as coisas se conectem, ok? Então, nesse sentido, ele continua dizendo, ó, é nesse sentido que os milhões de textos em nosso cotidiano agrupam-se em espécies comuns. Assim, teríamos desde os mais simples e cotidianos, como bilhetes, panfletos, publicidades, até os mais complexos de acesso mais restrito, como os acadêmicos. Entre uns e outros estão milhares de outros gêneros textuais que são usados segundo convenções socioculturais para cumprir as mais diversas funções. Então ele diz o seguinte, que além de conhecer todo esse sistema dentro da comunicação em si, que seria a intertextualidade, a gente também tem que considerar sempre o tipo do texto, que também existem outros milhares. Então perceba como é que a comunicação, por mais que a gente faça uso disso diariamente, é um negócio muito mais complicado do que parece. Às vezes a gente pensa que quando se trata de comunicação é uma coisa tipo simplesmente andar,
mas mesmo assim, isso te demanda uma quantidade de conhecimento que às vezes a gente nem para pensar do tanto que isso é importante, tá? Depois ele vai citar um autor, ó, segundo Costa Val, uma pessoa estabelece relações intertextuais para entender os mais diversos textos com que se relaciona em seu dia a dia, e também para produzir adequadamente seus próprios textos, de modo a cumprir seus objetivos sociocomunicativos. Eles sempre vão cobrar de você essa ferramenta como um mecanismo de comunicação. A língua que você utiliza, os textos que você utiliza, os conhecimentos que você utiliza e que você mobiliza, são sempre no sentido social. Eles são sempre usados para alguma coisa prática. Você não se comunica por nada. Então você sempre vai se comunicar por alguma razão. Você está querendo alguma coisa, você está querendo evitar alguma coisa. Então, mesmo quando você se comunica consigo mesmo, isso também costuma ser entendido como alguma coisa sociocultural. Por quê? Porque mesmo quando você comunica consigo mesmo, ou escreve um diário para você mesmo, essa comunicação também está exercendo um tipo de função, ok? E na sequência ele diz, ó, essa concepção de intertextualidade interessa muito, pois que será exposto nesse livro, né? Ele diz assim, vai te identificar na produção de alguns gêneros textuais, que aí vai conectar com aquilo que a gente trabalha em redação, que você tem que saber exatamente como é que é o gênero dissertativo argumentativo para você não produzir uma historinha, por exemplo, tá? E assim, a partir de hoje, passe a olhar para os textos com que se deparar e com que você produz, de forma como eles organizam, formal e estruturalmente em função do objetivo pelo qual foram criados, senhoras, senhores e senhoritos. Talvez você já esteja dormindo nesse momento, acorde, porque você tem que pensar o seguinte. Todas as vezes que a gente conecta alguma coisa, como por exemplo, galera, você não pode fazer tal coisa na redação. O aluno diz, mas por quê? Porque aquilo ali tem um objetivo. Quando você está ali produzindo aquele textinho ali da redação, aquele textinho bonitinho, maroto que você faz, aquele texto ali, ele vai cumprir um determinado objetivo, uma determinada função social. A mesma coisa vale para um bilhete, a mesma coisa vale para um oi que você manda para alguém no WhatsApp, tudo tem um objetivo, uma função social, e isso tem que se adequar ao tipo do texto. Porque não basta você ter isso tudo e seu texto ficar totalmente zoado. Você vai lá no WhatsApp, conversa com a pessoa de modo formal, sendo que o modo formal deveria ser usado numa petição, por exemplo. Tá entendendo? Então você ia estar, vamos dizer assim, fora de órbita, você ia estar desconectado com o objetivo do texto, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui um texto, aliás, dois textos, que é uma coisa que acontece muito no Enem e em outros concursos também, que é eles te darem 2 ou mais textos. Vamos lembrar uma outra coisa, quando a gente fala de texto, galera, a gente não está falando apenas do que está escrito, tá? Esse conhecimento de texto que eles dizem aqui para vocês, senhoras e senhores, é um conhecimento de texto muito mais amplo. Qual que é o sentido do texto que eles falam? É um texto que te transmite informação, então é possível que você se depare na prova do Enem, por exemplo, com um quadro. Note que, por exemplo, a prova fala de linguagens e suas tecnologias. Não é uma prova de língua portuguesa, senhoras e senhoritos. As coisas estão mudando. Em breve, inclusive, até mesmo no ensino médio não haverá mais essas disciplinas isoladas. Nós teremos disciplinas em bloco, tal qual é a prova do Enem. Porque nós separamos as matérias para tentar fazer com que as pessoas abstraiam de maneira melhor. Mas quando a gente vai estudar exatamente as matérias, a gente vê que existe um choque, existe um entrelaçamento entre elas, e aí a gente percebe que no momento de se interpretar um texto, nós precisamos de saber de algo de história, nós precisamos de saber de algo de artes para analisar, por exemplo, como é que é a questão do traço, por exemplo. Então a gente tem que mobilizar muito mais conhecimento do que apenas, entre aspas, né, a língua portuguesa, tá? Então nesse texto 1, observe que nós temos aí uma charge que diz assim, criança, não verás país nenhum como esse. E aí nós temos aí uma charge, obviamente, mostrando a pobreza, né? As pessoas pobres aí e tal. Então, é aquele negócio que a gente sempre diz também, galera. Sempre nós vamos ter textos relacionados a questões sociais. Por quê? As bancas adoram isso. É um tema que geralmente não divide opinião, as pessoas sempre vão localizar um problema como, por exemplo, a pobreza. Pode-se falar disso sem que exista muito questionamentos e vamos dizer, acho que é um problema que a maioria das pessoas concordam que é um problema. Então, a banca sempre tenta voar, vamos dizer assim, abaixo do radar.
Para quê? Evitar que se criem polêmicas inúteis. Então, para isso, sempre vai aparecer esse tipo de texto. Por isso que a gente sempre repete, sempre diz que você tem que prestar atenção na temática também, tá? Então, essa temática sempre vai aparecer. E aí você vai ver que no texto 2, eles vão te dizer o seguinte, ó. José Sarney vive seus últimos momentos e o arcebispo de Olinda e de Recife, Dom José Cardoso, sobrinho, aquele que excomungou todos os adultos envolvidos, não vamos falar que dá problema aqui, na gravidez de alto risco, da menor, também não vamos falar aqui porque também dá problema. Então vocês já viram que tem coisas que a gente não pode falar no Enem, aqui na internet, aqui especificamente no YouTube, porque aparece aí apareceria uma notificação para a gente, então essas palavras aí estão riscadas por causa disso, vocês já perceberam. Então note que esse texto vai conectar uma questão da pobreza com uma questão de um cara que era o presidente da República na época. Isso lá vai muito tempo, é 1900 refrigerante de rosca, a maioria aí que é jovem nem deve saber quem que é esse cara, mas esse tipo de pessoa fazia sentido na época, esse tipo de notícia fazia sentido na época, e o cruzamento disso com a charge fazia muito sentido na época, tá? Agora não vai fazer tanto sentido, tá? Porque, obviamente, nós estamos em um outro momento de país, mas naquela época fazia muito sentido. Então, note que na sequência depois ele vai fazer um texto do Drummond. Esse texto é um dos textos que sempre aparece, tá? Por quê? Porque esse texto, ele dá margem, vamos dizer assim, a diversos tipos de interpretação, e é um texto muito conhecido, então esse texto sempre vai ser usado, porque, por exemplo, aqui vai se conectar com pobreza, vai se conectar com o textinho do Sarney, etc. Ou seja, é um texto coringa, vamos dizer assim. Aí tem muitos textos que são textos coringas, eles usam por causa disso, tá? E aí lá vai dizer, ó, e agora, José? A reza acabou, a presidência dançou, o povo sumiu, o escândalo esfriou, e agora, José? E agora você? O que tem nome que zombra dos outros, que você excomunga, que tem protesto é agora José. Note que esse poema do Drummond, do Agora José, é um poema fácil para você pegar qualquer coisa, aí você vai e muda o nome do José, que por sinal o José, quando o Drummond coloca, era qualquer um. Você pega o nome desse caboclo, substitui coringa. Funciona perfeitamente para você fazer uma intertextualidade. Tem poemas e tem textos que seria muito mais difícil de você fazer isso. Mas em textos fáceis entre aspas, né, como esse do Drummond, que te dá uma cartada muito boa para fazer isso, você pode colocar esse Agora José em qualquer lugar, tá? E aí, claro, não é tão difícil depois você fazer o resto aqui, igual o cara falou, né? A presidência acabou, não sei o quê, não sei o quê. Esse aqui seria o Roberto Vieira, né, que ele fez essa intertextualidade com o poema do Drummond. Na sequência, ele vai dizer aqui, ó, está sem respeito, está sem discurso, está sem destino. Já não se pode benzer, já não se pode empregar. Iludir já não pode. A verba esgotou, o milagre não veio, o aplauso não veio. O jeton não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora José, Aí ele continua no poema. E agora José, sua negra casaca, seus instantes santos, sua imortalidade. Isso tudo aqui ele está fazendo, galera, vocês perceberam, né? A interconexão entre o padre lá, entre a religião e entre o nosso querido no texto, tá? Entre o nosso querido Sarney aí, abraço para quem for do Nordeste aí, terra maravilhosa, e aí tá falando aqui exatamente dessa questão, tá? E ele vai continuar, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de oligarca, sua incoerência, seu trono. E agora? Com a caneta na mão, que quer abrir a porta, não existe porta, que quer morrer no Maranhão. Mas o Maranhão secou, quer ir para Roma. João Paulo não há mais. José, agora João Paulo era o Papa. Então olha como é que é umas referências que hoje, assim, o cara que é um pouquinho mais de idade que nem eu consegue entender, mas vocês que são mais jovens vão ter uma certa dificuldade. A não ser que você tivesse tempo para pesquisar, isso não vai acontecer no Enem, tá? Pode cair um texto desse tipo? Sim, eles são mestres em fazerem isso. Inclusive porque eles vão pensar o seguinte, é uma boa oportunidade de saber se o garoto, se esse candidato aqui, ele tem noções de outras matérias. Lembre-se que o Enem está cada vez mais intertextual, esse ano já teremos mudanças nas questões, então é bem possível que já apareçam questões ainda mais intertextuais, ainda mais entrecruzadas entre matérias. Já era pouco, vai ficar muito mais, tá? Então você tem que ficar muito esperto que na hora de interpretar isso daqui, pode ser que eles comecem a colocar cada vez mais textos difíceis no sentido que você precisa de mais bagagem cultural para entender, tá? E ele continua.
E se você confessasse, se você se arrependesse, se você tentasse ser igual a toda gente, se você dormisse, se você sonhasse, se você morresse, mas você não morre, você é eterno, José. Bom, continuando então, sozinho entre mundos, príncipes em seu palácio, só teologia sem verdade nua para se perdoar. Você é o dono do mar que fugiu a galope. Você foge, José. Foge para onde? O texto aqui, ó, de agosto, foi tirado aqui do dia 28 de 6 de 2007, né? Então, o texto já tem bem tempo, mas é um texto aí que é um tipo de texto, tá? Deixa eu voltar aqui. É um tipo de texto que tem uma enorme possibilidade de cair, tá? Na sequência, vai ter ainda, como se fosse pouco estudo aqui que o pessoal colocou, nós ainda temos o texto 3, tá? Que é um texto que vai fazer um outro tipo de reflexão, que ele vai estar mostrando aí a cena clássica, né, dos Beatles atravessando a rua. E aqui você já vai ter que ter também essa bagagem para você conseguir entender que a referência é isso, né? Os Beatles aí atravessando a rua. E aí ele vai colocar os Beatles atravessando a rua, mas não sendo os Beatles, né? Obviamente sendo as pessoas que estavam envolvidas aí em toda a trama que o poema disse antes. Então percebam, senhoras, senhores e senhoritos, que o Caboclo pegou ali 4 textos praticamente, pobreza, a notícia, então assim, a pobreza era uma charge, o outro texto era uma notícia, e o outro texto era um poema, e o outro texto não era bem uma charge, era um desenho misturado com alguma outra coisa ali, mas todos eles trazendo elementos de fora. Então note que do texto inicial, que era um texto relacionado à pobreza, o pessoal descambou e foi chegar nos Beatles. Olha como é que o negócio acaba dando um giro na hora da interpretação. Nessa hora sempre tem um aluno que fala assim, poxa, mas não podia ser um pouquinho mais simples? Podia. Tá, mas quando você é muito simples, sobretudo no âmbito da comunicação, isso acaba, ao contrário de ajudar, às vezes acaba gerando um problema. Por quê? Se você chegar num texto desse ali e for absolutamente simplório, absolutamente simples, sem trazer nada referenciado a nenhuma outra cultura, não, como se diz, se você não trouxer nenhuma outra referência, o que isso vai ocasionar? O seu texto vai ser considerado um texto de baixíssimo valor, então, obviamente, esse texto não vai poder avançar para um texto que possa, de alguma forma, ser considerado um texto que valha ser publicado no Enem da vida, por exemplo, tá? Então, para que o seu texto se gabarite, se capacite, seja um texto plausível de ser colocado numa prova do Enem, é necessário que esse texto tenha capacidade de fazer exatamente esses entrechoques, esses entrelaçamentos, essa simbiose com alguns outros elementos culturais, tá? Porque é exatamente a capacidade... Desculpe. É exatamente a capacidade de conectar essas coisas que vai fazer com que você tenha um texto de melhor ou de pior qualidade. Porque pense, se você pegar um texto de um menino da segunda série lá, da primeira série do ensino fundamental, você fala para ele assim, disserte sobre a fome no Brasil. Ele vai dizer, a fome é algo ruim. Pronto, acabou. Né? Ou se você pedir alguma coisa boa, né? Disserte sobre sobre se deveria fazer um parque na sua rua. Ele vai dizer, parque é legal. E acabou. Tá? Ele vai simplesmente fazer uma conexão emocional com uma coisa que ele goste ou que ele não goste, mas ele não vai ser capaz de fazer exatamente uma conexão para dizer, sei lá, que os parques são necessários por uma questão de ambiente, ou voltar lá na Grécia e dizer que os gregos eram tão inteligentes porque eles tinham essa fruição da arte, essa fruição aí de ver as coisas bonitas, eles estudavam em jardim, etc. Perceba que a profundidade vai estar diretamente conectada à sua capacidade de trazer para a mesa alguns outros elementos que vão agregar valor no seu texto. Então é por isso que é necessário fazer esse tipo de coisa. Eu sei que os alunos não ficam muito felizes, porque eles queriam um negócio assim muito mais fácil, mas aí para ser uma coisa muito mais fácil também quer dizer que não está trazendo nada para a mesa de explicação, vamos dizer assim, e o texto jamais vai aparecer do Enem. Então, se você está achando o texto muito fácil lá, é porque eles estão querendo te mostrar alguma outra coisa, tá? Que aí, às vezes, nem é preciso você saber decorar, você conseguir descobrir o que eles querem te mostrar. Se você consegue acertar, tá ótimo, tá? Então, agora, galera, nós vamos ver algumas questões diretamente do Enem, tá? Vamos fazer especificamente
uma questão que caiu no ano de 2021, tá? Ou seja, uma questão bastante atualizada. Não se preocupem muito se às vezes a gente vê uma questão de 2012, 2010, etc. Por quê? Essas questões estavam até então num banco de dados, ainda estão, na verdade, e elas são giradas e caem, dependendo do ano e tal, dependendo da vontade da banca, etc. Essa daqui foi do ano passado, então é bem provável que esse ano tenha algumas coisas muito parecidas com essa. Como eu disse, vai haver algum tipo de mudança, mas essa mudança não será radical, então a gente pode andar bem seguro aqui, né, nessa parte aqui, porque a gente não vai estar fazendo nada em vão, tá? Então podem ficar tranquilos que esse exercício aqui que a gente está fazendo, seja das questões um pouquinho mais antigas, seja dessa questão aqui, não vai acarretar nenhum tipo de prejuízo na prova pelas mudanças que não vão ser mudanças radicais, as mudanças vão ser colocadas aos poucos. E também a gente não teria nem como fazer uma questão do jeito que vão ser as questões agora, que serão só questões inéditas, porque a gente não tem bola de cristal, então não daria para saber como é que seriam as questões exatamente. Vai haver mudanças, mas não será nada muito grande assim, podem ficar tranquilos, tá? Então ele está dizendo, ó, linguagens, códigos e suas tecnologias, e aí ele vai dizer, ó, a questão 6 a 45, porque quando você está fazendo a prova, você tem que saber mais ou menos quando começa uma e quando termina outra, porque vamos supor que você é um cara que você é melhor nas linguagens, então você está fazendo linguagens, às vezes aí depende, cada um tem seu critério, às vezes o cara quer fazer primeiro a que ele acha que ele vai bem, e aí depois tem, ou um quer fazer por último, aí vai do critério de cada um, mas de toda forma, você pode ser capaz de escolher qual que você vai fazer, e aí você precisa saber qual começa e qual que termina, tá? Então essa daqui foi a primeira questão. É uma questão que trata de um assunto que sempre cai também, sempre, que para mim é ótimo, que eu gosto muito, que é um assunto sempre relacionado à astronomia e etc. Então esses assuntos sempre caem, como eu disse, é porque é um assunto que também vai gerar pouca polêmica. Porque por mais que você não goste, não seja fã de astronomia, essas coisas, eu dificilmente acho que você vai ficar com raiva ou xingar pelo fato de ter caído uma questão disso. Então a banca sempre tenta colocar coisas que vai dar menos problema, digamos assim, tá? Então, ó, um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro, viajando a 288 mil quilômetros por hora, passou uma distância insignificante, em termos cósmicos, da Terra, pouco mais do dobro da distância que nos separa da Lua. Quero chamar atenção aqui, senhoras e senhores, para esse sinal gráfico, que é o nosso querido, maravilhoso, idolatrado salve, salve, travessão. Nós estamos acostumados a usar o travessão sempre naquela regra lá que nós aprendemos na terceira série, lá com a professora Esperança, lá com a professora Dilamar, que ela dizia pra gente o seguinte: isso aqui é para nós começarmos um diálogo, a gente está conversando aqui, tem dois cabuquinhos conversando, a gente usa isso. É verdade? É verdade. Mas existem outros usos para o travessão, e um desses usos, senhoras e senhores, é exatamente o que está aparecendo agora, que é um uso equivalente ao uso dos parênteses ou da vírgula. Então, às vezes você vai ver, e muitas vezes você vai ver, dentro dos textos, você vai ver trechos isolados por travessão. Esses trechos isolados por travessão têm a mesma função sintática de que se fosse uma vírgula aqui em cima ou se fosse um parênteses aqui embaixo, tá? Então, eles vão ter o mesmo uso, vamos dizer assim, tá? Então, aqui em termos cósmicos, seria uma explicação, tá? Depois ele segue dizendo, segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de interseção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT, ou equivalente à explosão de 40 mil bombas de hidrogênio, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos no programa de exploração do Sistema Solar da NASA. Se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 quilômetros no mínimo e destruiria tudo que houvesse num raio de milhares de outros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do apocalipse. E aí olha o texto que eles buscaram, galera, um texto de 2010. Tá ali na referência, ó, disponível em blá 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 e acesso em 23 de abril de 2010. Tá vendo que quando eu falo para vocês que as questões, que você não tem que ficar perdendo tempo na internet, procurando adivinhar quais são as atualidades, o que vai cair. Ah, pode cair esse negócio aí da Ucrânia que tá rolando agora, pode cair alguma coisa aí dessa picadinha que tiveram, pode cair alguma coisa desse problema de saúde pública que tivemos.
Dificilmente. Acredito até que pode cair uma questão ou outra relacionada a isso, tá? Mas assim, eles jamais vão basear um Enem inteiro nisso. Por quê? Porque as questões já estão prontas. Então teria que ser uma logística gigantesca para você ter que mudar tudo. Imagina se todo ano a banca lá do Enem, o pessoal que tivesse o Enem, eles tivesse que pegar tudo que está acontecendo na hora, refazer para criar questões. Ia ser igual o Sísifo lá empurrando a pedra todo dia, a pedra voltando e acertando ele, não ia ter como. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam já ter questões ali prontinhas na boca do gol para eles poderem usar quando necessário. Então note que o acesso deles foi 23 de abril de 2010. Se bobear, isso não está nem mais lá no site. Então nós estamos falando de uma questão, senhoras e senhores, que o texto foi pego em 2010 e saiu no Enem de 2021. Se passaram 11 lindos anos. E durante esse tempo a questão estava lá, dormindo dentro dos arquivos do INEP. Então é assim que a banda toca. Não se preocupe com questões de novidade, atualidades. Já vi muito livro de atualidade vendendo, é pura perda de tempo. Se você comprar isso daí e ficar lendo, vai ser bom para você em termos culturais, né? Para você ficar, digamos, por dentro do que está acontecendo. Mas em termos de Enem mesmo, isso daí não vai significar muita coisa não, tá? Não vai ter como cair esse tipo de coisa. É diferente de alguns concursos que eles já inclusive deixam claro dentro do edital deles que eles fazem, que na prova eles vai cobrar atualidade. Aí é outra coisa. Aí o cara lá da banca, ele vai estudar especificamente a atualidade, ele vai produzir questões de atualidade e aí você vai fazer uma prova de atualidade, o que não é esse caso aqui, tá? Então vamos para a questão, galera. Ó, a questão diz assim: qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Senhoras e senhores, tem questões que você consegue respondê-las sem ler o texto. Essa questão não é uma delas, porque essa questão foi feita de uma maneira que você precisa ler o texto. Porque é uma questão muito abrangente, ela quer saber qual foi a estratégia que o texto usou para ser um texto alarmante, tá? Então, por que a gente pode dizer que esse texto é um texto alarmante? A pergunta seria mais ou menos essa, tá? Letra A vai dizer descrição da velocidade do asteroide, a B vai dizer recorrência da de formulações hipotéticas, C, referência à opinião dos astrônomos, utilização da locução adverbial no mínimo ou comparação com a distância da Terra com a Lua. A primeira coisa aqui que eu sempre recomendo, pensem um segundo enquanto eu molho a palavra. Qual questão você acha que é a correta? Vejam bem. Pensou? Beleza, então. Vejam bem, eu sempre recomendo para os alunos tentarem fazer a seguinte coisa. Diante de uma questão, né, ao invés de você já ir direto e já marca certa, tenta eliminar pelo menos uma. Por quê? É uma questão estatística. Se você tem 5 questões, você não sabe nada, eu te dou uma prova de japonês se você não sabe nada. Se você tem 5 opções, você tem 20% de chance de acertar alguma coisa. No puro chute, mesmo sem saber ler japonês. Porém, se você for capaz de eliminar uma dessas questões, a sua 20% de chance já virou 25%, você já aumentou a sua chance de acertar a resposta. Então o que eu recomendo? Tenta eliminar pelo menos uma. Pelo menos uma, tá? Então aqui, ó, por exemplo, vamos pegar a letra E. Comparação com a distância da Lua à Terra. Vocês acham mesmo que isso faria uma notícia ser alarmante ou não? Porque a pergunta é, qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Então, quando o cara vai lá no texto e te fala a distância da Terra para a Lua, isso vai deixar você apavorado? Isso vai te deixar alarmado? Faz o texto ser classificado como um texto alarmante? Obviamente não. Obviamente não. Então, obviamente, essa aí a gente já pode chutar, porque com certeza não é ela. Outra coisa que ali você poderia até pensar seria o no mínimo, né? Se ele vai lá e diz assim, isso abriria, como é que é o texto aqui? Abriria no mínimo, aí fala lá, abriria, como é que é? Deixa eu estou procurando aqui, ó. No mínimo destruiria tudo num raio de milhares de outros quilômetros. Aqui, às vezes, nessa letra D, o aluno poderia ficar confuso. Realmente, se ele está falando que destruiria no mínimo tudo que houvesse num raio de milhares de quilômetros,
E esse no mínimo aqui, ele me deixa preocupado. Só que pense, não é o no mínimo que te deixa preocupado, na verdade. O que te deixa preocupado, na verdade, é o impacto da coisa em si. Então, se você... Tanto é verdade que vamos pensar o seguinte, quando eles te cobram esse tipo de coisa, se você tirar o que eles te pediram, então vamos supor que você vai ali, a utilização da locução verbal no mínimo. Se você voltar no texto e falar, abriria uma cratera de 5 km e destruiria tudo que houvesse no raio de milhares de outros. Você tirou no mínimo e mesmo assim o texto continua sendo um texto alarmante. Então se você tirou no mínimo e o negócio continua sendo alarmante, então o problema não é o no mínimo, porque se você leu lá e tirou no mínimo, então não é o no mínimo que está fazendo o negócio ser alarmante. Concorda comigo? Então obviamente aqui nós já podemos também excluir a letra D. Vamos na letra A descrição da velocidade do asteroide. Sim, isso aí poderia ser um problema, tá? Poderia ser um problema. Só que para ser um problema, não adiantaria, porque se você fala para a pessoa tantos 1000 km por hora, mas se isso não fizer nenhuma diferença prática, as pessoas não vão ficar alarmadas, tá? Claro que se você entende um pouquinho, você sabe que quanto mais rápido o asteroide tiver, quanto mais rápido o objeto tiver na hora do impacto, pior vai ser o resultado. Mas isso você tem que ter uma certa noção do negócio para você saber assim, tá? Então vamos deixar isso aí meio na fogueira, tá? Meio em banho-maria, tá? Agora vamos ver a C. Referência à opinião dos astrônomos. Poderia ser também, né? Só que isso daqui seria muito mais uma coisa para dar peso no texto, tá? Seria muito mais uma coisa para te mostrar que o texto é verdade, tá? Porque você tem um astrônomo que está dando opinião técnica sobre a coisa, então seria muito mais algo que ia dar peso ao texto do que algo que ia te deixar alarmado, concorda comigo? Porque o que ele está te perguntando é qual que é a estratégia que te deixa apavorado. Então se tem um especialista falando, ele vai confirmar aquilo que a matéria está dizendo. Então isso aqui não é. Então ficamos com a B, senhoras e senhores, ó, recorrência de formulações hipotéticas, que é o que ele diz lá. Abriria uma cratera, faria maremotos. São justamente essas hipóteses terríveis, tenebrosas, complicadas, preocupantes, que fazem com que o texto seja alarmante. Então percebam, senhoras, senhores e senhoritos, que não é uma questão difícil. Assim, você pegar e falar, meu Deus, o que eu faço? Não é uma questão difícil. Não é. É uma coisa assim que você consegue fazer. Claro, aqui também eu gastei muito tempo lá no Enem, você não vai poder gastar esse tempo todo. Você vai ter que meio que bater o olho na questão assim e já conseguir descobrir qual que é a resposta, tá? Mas assim, uma questão que se você mantiver a calma, é uma questão que se você tiver consciência de fazer essa leitura pausada, essa leitura tranquila e excluindo aquilo que não pode ser, a gente consegue perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então agora vamos ver a questão 7. Então perceba, o que eu sempre proponho para vocês? Tenha calma, leia a questão com tranquilidade, vai eliminando aquelas que você vê que o negócio não tem sentido, porque a gente não conseguiu eliminar pelo menos 2 de cara. Então imagina, sua chance você ia ter que chutar entre 3, se fosse o caso. E vai por mim, vai ter alguma questão ou outra que você vai ter que chutar. Você não vai saber tudo no Enem, não tem como. A prova é muito grande, os conteúdos são grandes demais e o tempo é pequeno demais. Então vai ter alguma coisa que você vai ter que chutar. Qual que é a estratégia, principalmente em linguagens aqui? Você vai eliminar, se você conseguir eliminar ali 2 ou nem que seja uma, na hora que você chutar seu chutezinho ele vai ser um pouquinho mais calibrado, né? Então tenta fazer isso, porque você se garantindo naquelas que você sabe e você dando um chute mais ou menos certeiro naquelas que você não sabe, existe uma grande possibilidade de você aumentar a sua nota, tá? Então vamos na questão 7, galera. A questão 7 é a draga. A gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali no porto como um pé de árvore ou uma duna. E que fosse uma casa de peixes, meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizadas em suas ferragens. Dos viventes da draga era um dos meus amigos, Mário Pega Sapo. Quando Mário morreu, um literato oficial, um necrológico caprichado, chamou-o de Mário Captura Sapo. Ai que dor! Ao literato, cujo fazia-lhes nojo a forma coloquial. Lembrando o que é uma forma coloquial, senhores e senhoritas. A forma coloquial é a forma de fala, a forma
do diálogo normal do dia a dia, do colóquio, do bate-papo. Quando a gente fala linguagem coloquial ou diálogo coloquial, frase coloquial, nós estamos dizendo a seguinte coisa: é do jeito que a pessoa fala, sem formalismos, tá? Então o que ele diz? Queria capturar em vez de pega, para não macular, SIC, a língua nacional lá dele. Vocês já devem ter visto algumas vezes esse SIC, tá? Em alguns textos aí, principalmente texto de jornal, tá? Eles utilizam muito esse SIC. Espero que vocês saibam, mas os que não sabem, esse SIC significa desse jeito mesmo, tá? Porque às vezes você vai lá no texto e escreve alguma coisa, por exemplo, o jornalista vai lá e dá uma informação errada, porque é o que o jornalista vive fazendo, mas vamos supor que ele vai lá e dá uma informação errada dentro da fala de alguma pessoa, diz lá, o presidente de tal país falou que a capital do Japão é Madrid. Aí coloca SIC. Abre aspas. A capital do Japão é Madrid. Aí o jornalista vai lá e coloca SIC. Por que ele está querendo dizer? Foi assim mesmo. O erro não foi meu. O erro foi de quem falou. Pelo amor de Deus, não vai pegar isso aqui e começar a colocar isso na sua redação. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Então não é para você inventar moda na redação, chegar lá e falar assim, eu escrevi errado, eu vou colocar SIC. Foi assim mesmo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que dentro dos textos vai aparecer esse tipo de coisa e você tem que ter consciência que esse SIC significa é desse jeito mesmo, é assim mesmo, tá? Então, a língua nacional lá dele, da velha draga. Abrigo de vagabundos e de bêbados, restaram as expressões estar na draga, viver na draga, por estar sem dinheiro, viver na miséria. Que ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda, para que registrem seus léxicos, pois que o povo já a registrou. Então nós temos aí Barros M, gramática expositiva do chão, poesia para todos, Rio de Janeiro, blá, blá, blá. Por que eu estou falando disso? Que você sempre tem que tentar ler ali naquelas partezinhas pequenininhas ali a referência de onde que o negócio veio. Por quê? Que nós estamos diante de um texto que é do Manuel de Barros, ou seja, gramática expositiva do chão. Então é um texto que é um texto poético. Então nós estamos diante de um texto, senhoras e senhores, que não é um texto jornalístico, por exemplo, que não é um texto que a pessoa está fazendo um artigo científico, por exemplo. Tanto é verdade que no final aqui ele fala que está oferecendo ao Aurélio, né, que é a referência para as palavras em português, que é o dicionário que tem mais fama, para que ele registre a palavra desse jeito. Mas se trata, não se trata, obviamente, de um conselho técnico, entenderam? Então, assim, o fato da gente saber que quem escreveu esse texto é um poeta, isso nos faz entender que esse texto não está dando um conselho técnico, é um conselho artístico, é um conceito poético, ok? Então, o que ele vai dizer é o seguinte, ó, ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionarização das expressões locais, o poeta expressa uma concepção de língua que... Então perceba, a pergunta, a gente tem que prestar muita atenção na pergunta, tá? A pergunta já te dá a linha mestra daquilo que você tem que fazer. A pergunta já te diz que ele está criticando o preciosismo linguístico do literato e que ele está sugerindo a dicionarização das expressões, tá? Isso aí é fato, ele já está dizendo que é assim, você não pode discordar disso, porque a pergunta já falou que é. Ah, professor, mas não acho que seja preciosismo, eu nem acho que ele está achando que é um preciosismo. O problema é seu, a pergunta já falou que é assim, você vai concordar que é assim, tá? Não inventa moda não. Então a pergunta já está te falando que é isso, já está te falando que ele sugeriu a dicionarização das palavras, aí pode ter um que diga assim, ah, mas ele é um poeta, eu tô achando que isso aqui ele não quis dizer isso não, hein? Ele quis dizer sim, tá? Porque a pergunta diz que é. Se você entendeu como forma diferente, beleza, não tem problema, porque afinal de contas não é uma poesia, você pode entender de qualquer forma que você quiser. Mas aqui a gente precisa, quer dizer, que você quiser não, né? Também tem um lógico, você não vai falar que essa poesia aqui está falando de dinossauros da Austrália, pelo amor de Deus, é claro que não, né? Então, claro que assim, dentro das linhas que tá ali, você pode dar uma certa viajada na maionese, principalmente num texto literário. Mas aqui ele já te dá a linha mestra daquilo que você tem que entender, tá? E ele diz, ó, o poeta expressa uma concepção de língua. O que é uma concepção? É um modelo, uma mentalidade de língua que contrapõe características da escrita e da fala
ironiza a comunicação fora da norma padrão, substitui regionalismos por registros formais, valoriza o uso das variedades populares, defende novas regras gramaticais. Ok, senhores, senhoras e senhoritos, vou usar o mesmo critério que eu usei agora há pouco na questão 6, eu vou usar agora também na questão 7, que é o seguinte critério. O que eu tenho que fazer aqui? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Localizar pelo menos uma que eu considere uma questão ruim, que não tem nada a ver, e aí essa questão eu vou cortar ela, eu vou tirar ela do meu radar, não vou mais me preocupar com ela, vou tentar saber só pelas outras qual que é a correta, tá? Então ele diz assim, ó, vamos pegar a última, defende novas regras gramaticais. Se você voltar no texto, ele vai dizer assim, ó, ofereça ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda para que se registrem seus léxicos, pois que o povo já as registrou. Essa aqui poderia te deixar confuso. Por quê? Ele está defendendo que essa nova palavra deveria ser colocada no vocabulário, no vocabulário, né, no léxico, no dicionário, porque é uma palavra que o povão já usa. Agora perceba a confusão. Aqui está te perguntando sobre regras gramaticais. Meu filho aqui não está falando sobre a regra da gramática. Ele não está dizendo assim, ao invés de falar você vai, ele está dizendo você vai, por exemplo. Ou, ao invés de falar eles vão, ele está dizendo para você falar eles vai. Porque aí seria uma mudança de regra gramatical, de você mudar o verbo, de você tirar o singular e o plural. Aí seria gramatical. Aqui não é gramatical. Aqui é simplesmente acrescentar uma palavra. Ele não está pedindo para mudar a gramática, tá? Então aqui a gente obviamente poderia tirar essa, tá? Mas vamos supor que você ficou na dúvida, essa aqui aceita uma certa dúvida. Vamos na letra A. A letra A está dizendo assim, contrapõe características da escrita e da fala. Então, ou seja, ele está dizendo aqui que ele está fazendo a briga, né? Está fazendo a balança entre o que foi escrito e o que foi falado. Perceba que ali no texto não tem nada de... Tá, quer dizer, tem alguma coisa quando ele fala ali que tem que acrescentar no dicionário, tá? Mas ele não diz assim, as pessoas escrevem draga com 2 Gs, por exemplo, mas as pessoas falam draga com um G só. Então a fala da pessoa está diferente da escrita. Não é isso que ele está fazendo, tá? Esse texto aqui, ele não está tratando dessa diferença entre o que foi escrito e o que foi falado. Então esse daqui, esse estava claro, né? Essa letra aqui você já podia tirar. B. Ironiza a comunicação fora da norma padrão. Vocês viram alguma ironia aqui, dizendo assim, olha, o pessoal está falando fora da língua padrão, esse pessoal se acha bom, sei lá, algum tipo de ironia nesse sentido? Não teve. Por quê? Porque o texto em nenhum momento vai ironizar as pessoas que falam da norma padrão. O que ele está dizendo ali, registre nos seus léxicos, porque o povo já registrou. Mas isso não é uma ironia. A não ser que ele dissesse assim, o povo já sabe o que vocês não sabem. Ou o povo é mais burro do que vocês, por exemplo, como se fosse uma ironia. Mas ele não fez isso, o texto não tem essa ironização de quem está fora da coisa, entendeu? De quem está fora da língua padrão. Então não tem isso. Ironiza a comunicação fora da língua norma padrão. Não tem isso no texto, tá? C. Substitui regionalismos por registros populares. Essa aqui também você poderia ter um pouquinho de preocupação, porque quando você volta lá no texto, tá? Ele ali fala, quando eu morava lá em tal lugar, aí tinha uma árvore, mas também tinha uma draga, mas não sei. Aí você poderia falar, putz, podia ser um regionalismo aqui, hein? Só que aí nós temos que lembrar o seguinte, senhores, senhoras e senhoritos. O que é um danado de um regionalismo, tá? Regionalismo nada mais é do que você ter diversas regiões, né? Você pega lá o Brasil, diversas regiões, e cada uma dessas regiões, esse aqui seria um Brasil, a grosso modo, e cada um aqui vai falar de um jeito. Isso seria um regionalismo. Quando a gente pensa em variação de língua portuguesa, existem dezenas de regionalismos, cada um vai falar português do mesmo jeito, é de jeito diferente, mesmo sendo português do mesmo jeito, são diferenciações regionais. Aqui não se trata de uma diferenciação regional, porque olha o que ele fala. Ele está fazendo uma contradição entre o que o povo fala
e o que os literatos falam. Então não é uma contraposição entre o que uma pessoa do norte fala e uma pessoa do Rio Grande do Sul fala, por exemplo. Uma pessoa do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, por exemplo. Não é uma diferença de região, é uma diferença social praticamente. Porque o que ele está falando aqui embaixo? Ó? Olha a letra D. Valoriza o uso de variedades populares. Então, o que esse texto defende? Que você tem um filólogo, né, que é o Buarque de Holanda, que é um filólogo importante, que é o cara que cria o dicionário. Só que esse cara que cria o dicionário, ele está um pouco lento no que se refere àquela comunicação do povo que já está falando de outra forma. Então, quando a letra D, senhoras e senhores, te diz que valoriza o uso de variedades populares, nós estamos diante de uma letra que está trazendo a verdade no que o texto diz, porque lá em cima ele diz: o poeta expressa uma concepção de língua que valoriza o uso de variedades populares. Sim, sim. Porque lá em cima ele diz, olha, nós porque éramos o povão, a gente dizia que a draga era isso, isso e isso, a gente falava dessa forma, e vem um outro cara e mudou, e agora você que é um filólogo, você ainda não mudou pra gente. Nós estamos querendo valorizar uma linguagem que é uma linguagem do povo, que é uma linguagem falada, que é uma linguagem do povão, tá? Isso aqui, senhoras e senhores, é uma outra questão que sempre vai cair. Então, falei lá atrás dessa questão da crítica social, da temática de astronomia. Temos uma questão relacionada a uma temática que sempre vai cair também, que é uma temática de variação linguística, tá? Então, essa temática de variação, ela é importantíssima e todo o Enem ela vai ser trazida. O que eu quero que você preste muita atenção quando acontecer isso? Quase sempre, nós vamos ter dois tipos de questões quando se trata de variação. Ou eles vão fazer uma questão para te perguntar se existe algum tipo de preconceito ali do jeito da pessoa falar, que é o que se chama de preconceito linguístico, tá? Porque como a língua ela é estratificada e nós temos cada grupo social fala de um jeito, você vai ter algumas variações da língua que são mais estigmatizadas e você vai ter algumas variações de língua que não são estigmatizadas. Então é claro que existe uma diferença de valor social. Aqui no curso, por exemplo, a gente tenta ao máximo possível usar a variação culta do português, que é a variação que se optou pela padrão, mas existem outras. Eu poderia estar aqui, por exemplo, falando de um jeito muito mais amineirado do que eu falo, ou um jeito mais relacionado à minha classe social, por exemplo, etc., ou à minha idade. Já que a minha idade, às vezes, eu sempre mando uma expressão aqui que vocês não devem nem lembrar. Então, o que acontece? Toda língua varia e isso é uma coisa absolutamente normal. No Enem, eles vão te perguntar, das duas, uma, ou tentar te emparedar para você descobrir, para você se posicionar sobre se a língua se as variações da língua todas são boas e ruins, ou se uma vale mais do que a outra, e aí você sempre tem que responder que nenhuma vale mais do que a outra, só que você vai ter uma de prestígio, porque essa de prestígio é aquela que os grupos que têm poder de pressão colocaram como a de prestígio. A outra questão que sempre pode apresentar, esse seria um tipo de questão que nós ainda vamos ver aqui no curso. O outro tipo de questão que sempre vai aparecer é esse tipo de questão aqui. Tanto é verdade que você pode ver que ele está dizendo aqui, ó, basicamente essa pergunta na A, se ele fala escrita e fala, então ele está fazendo a diferenciação entre a variação da língua falada e da língua escrita, tá? Quando ele fala, ironiza a comunicação de norma padrão, ele está fazendo exatamente essa diferenciação sobre o poder, né, de quem escolhe a língua padrão e quem não escolhe. Na C, quando ele fala de regionalismos, ele está querendo que você tenha essa noção de que a língua varia por espaço, mas aqui não variou. Na D, aí sim estamos falando de alguma coisa que é o certo aqui pelo texto, que é a variação em termos de povo ou gente culta. De toda forma, é uma questão que ela está te perguntando assim, vamos traduzir essa questão. Ela está te perguntando assim, qual variação esse texto está tendo? De qual variação esse texto está falando? É uma variação regional? É uma variação social? É uma variação de cultura ou não cultura? No final das contas, é isso que esse texto está te perguntando. Então não esperem, lá quando vocês abrirem a prova do Enem, que vocês verão questões assim de questões assim, muito claras do que ele está te perguntando. Então ele não vai te perguntar, igual nesse caso, qual que é a variação do texto? Não. Eles vão te fazer a pergunta de uma maneira quase que indireta, tentando ao máximo possível misturar alguns outros elementos, porque afinal de contas,
Se você é capaz de se dar bem numa leitura nesse tipo de forma, que é uma forma mais enviesada, você não teria muita dificuldade se eu tivesse te perguntado com todas as palavras. Tipo, esse texto trata de quê? Variação linguística, variação social, variação entre cultura e não, etc, etc. Se eu te falasse dessa forma, se eu te colocasse a pergunta dessa forma, você teria muito mais chance de acertar. Então é exatamente o tipo de coisa que o Enem não quer fazer, porque ele quer que você se esforce um pouco mais, porque ele está exatamente medindo a sua capacidade de quê? De interpretação. Então a sua capacidade de interpretação tem que ser maior quanto mais complexo o texto for. Senhoras e senhores, por hoje então terminamos por aqui. Não se esqueça de dar aquela voltada nos conteúdos caso seja necessário. Ou contactar-nos em nossas redes sociais, seja no meu canal particular, seja no Instagram, etc, 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 que nós responderemos dentro do tempo possível. Ou lá no grupo do Telegram também. Nós responderemos dentro do tempo possível. Ok? Então por hoje ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. Fui!